Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários e Granville Guanabara. E o TV Imóveis dessa semana traz um panorama do mercado imobiliário no interior, as peculiaridades e os desafios enfrentados pelos empresariados nas regiões. E traz também o quadro Dicas da Construção, dando continuidade à fase que dá o toque final à casa, o acabamento. No último dia 3, representantes das regionais do Secovi se reuniram para traçar um panorama das regiões, onde discutiram sobre o desenvolvimento do mercado imobiliário. Ao meu lado, o vice-presidente do interior, Flávio Amari, que coordenou o evento. Flávio, muito obrigada por nos receber. Imagina, é um prazer, sempre à disposição, Ana. Obrigada, Flávio. Fale uma coisa para mim. Nós podemos dizer que o mercado imobiliário ele está entre os componentes decisivos para o avanço do setor no país? Na verdade, o mercado imobiliário ele é o forte gerador de renda, de emprego e de impostos. E ele realiza o sonho das pessoas. Então, a responsabilidade da cadeia imobiliária, que é chamada de Construbusiness, é muito grande, porque dita também o rumo da economia de toda uma sociedade. E o interior de São Paulo hoje é a região que mais cresce economicamente do país. A economia é muito forte, pujante, com novas indústrias e novas oportunidades, tanto de emprego como de opções para o mercado imobiliário. O que nós podemos dizer sobre o desenvolvimento de Sorocaba? Está no caminho certo? Sorocaba é muito parecido com as outras cidades médias do estado de São Paulo. É um fenômeno que está acontecendo em São José dos Campos, em Campinas, e é uma preocupação também ao mesmo tempo, porque o crescimento muito forte, ele também está fazendo com que alguns empreendimentos saiam da cidade e caminhem para cidades vizinhas. Como está acontecendo em São José dos Campos, com empreendimentos indo para Caçapava, para Taubaté, para Guaratinguetá, em Campinas também com empreendimentos indo para Vinhedo, para Valinhos, para Atibaia, e Sorocaba também está acontecendo isso. Isso não é tão bom assim. Mas por que esse deslocamento de empresas? Pela dificuldade de encontrar condições de negócio dentro da cidade, acabam buscando alternativas em Salto de Pirapora, em Porto Feliz, em Votorantim. Isso pode ser um pouco de problema no médio prazo, porque essas pessoas continuam trabalhando e estudando em Sorocaba. Então o plano diretor tem que conversar também com esses acontecimentos para buscar fomentar o que é melhor para toda a região. Com certeza. E quais as particularidades e os desafios enfrentados pelos empresariados nessas regiões? O desafio... Além desse que você acabou de comentar também, né? Esse é o maior desafio, eu acredito, é encontrar o equilíbrio da legislação para a ocupação do território e também o equilíbrio entre a oferta e a demanda, buscando atender à necessidade do consumidor. Então, é importante que o mercado imobiliário ele funcione como uma previsão, ele funciona como uma antecipação de tendência. Então, porque demora para se construir um prédio, para se fazer um loteamento, demoram anos às vezes para você construir tudo isso. Então, o mercado ele funciona também como uma antecipação de tendência. E o grande desafio é encontrar no mercado futuro incerto qual vai ser a demanda no futuro. Inclusive nós ouvimos há um tempo atrás que há até a possibilidade de você ser acionistas em alguns hotéis, apartamentos, eu não sei se é realmente uma tendência essa, sabe me informar? Sim, na verdade tem alguns empreendimentos que em vez de vender a unidade, vende cotas de uma empresa, que é os hotéis e tudo mais. Isso tem que ter uma regulamentação muito específica, dependendo do tipo de anúncio, dependendo do tipo de informação, é necessário inclusive até que a própria CVM faça essa regulação, quando o anúncio não é feito de forma clara. É muito importante ficar atento, porque esses empreendimentos eles não podem prometer uma rentabilidade futura, e as pessoas quando compram têm que saber que estão comprando cotas de uma empresa, quando é o caso, com os riscos e também com as bonificações que pode trazer o empreendimento. Não é tudo um mar de rosas, às vezes pode acontecer de ter algum problema. É importante que nesse tipo de investimento o investidor ou o comprador do imóvel saiba exatamente o que ele está comprando. Com a expectativa clara, com o corretor, com a empresa, e se tiver alguma dúvida que busque os esclarecimentos nos órgãos competentes. Mas ainda o mercado imobiliário... Ele é referência de grandes transformações sociais e econômicas ainda, não é, Flávio? Sempre as pessoas buscam como realização do sonho comprar uma casa. Então, às vezes as pessoas compram até um carro primeiro do que a casa, quando se acaba de casar,
mas logo você já está buscando a casa. Com então, certeza. ele é uma forma de realizar o sonho das pessoas, e essa é a importância que existe no mercado. Ótimo. E qual o panorama traçado para o setor no interior? Cada região do estado tem uma particularidade. Quando a gente pega essa macrometrópole que fica a 100 km de raio de São Paulo, com Sorocaba para o oeste, São José dos Campos para leste, Campinas para o norte e Baixada para o sul, Baixada Santista no sul, esses 100 km quadrados, 100 km de raio de São Paulo tem 30 milhões de habitantes. E a força da economia é muito grande. O eixo entre Sorocaba e Campinas está sendo dito que é o novo corredor asiático, pela quantidade de empresas de origem, obviamente, asiáticas, que estão se instalando nessa região. O crescimento do aeroporto de Viracopos, com a força do transporte aéreo, deve alavancar muito empresas, não só do turismo, mas principalmente de importação e exportação de material, porque é uma forma rápida de fazer esse transporte. E além da outra região do estado, que é muito forte também na agricultura, a indústria sucroalcooleira que traz também bastante renda, bastante crescimento na economia, fazendo que também o mercado imobiliário caminhe junto com isso. Então, cada região do estado tem a sua particularidade. Perfeito. E nós podemos traçar agora uma previsão para 2014, de preferência aqui em Sorocaba mesmo? Então, a ideia, na verdade, que todas as regiões têm falado, e a gente também aqui em Sorocaba, nós não acreditamos no salto da valorização imobiliária como foi nos últimos anos, mas também acreditamos que vai continuar valorizando. Não existe, algumas pessoas falam que pode existir uma bolha imobiliária, que vai estourar a bolha imobiliária. Não tem como estourar uma coisa que não existe. Então, não existe essa história de bolha imobiliária. É sempre uma boa oportunidade a compra do imóvel. Com certeza. Seja para você ter uma renda e garantia futura, seja como uma proteção patrimonial, seja como para uso próprio e uma realização de sonho. Então, a compra do imóvel sempre é importante. E a valorização deve continuar acontecendo num ritmo um pouco menor do que foi nos últimos 2 ou 3 anos. Sim. Ouve-se falar também muito que há um crescimento para mais 3 anos e depois ele fica estável. Por que 3 anos? Não tem nenhuma relação. Não tem cabimento, então, né? Não tem esses números mágicos, não existem. Na verdade, não existe número mágico. A tendência é o que é? A demanda é muito forte no Brasil. Muitas pessoas continuam casando, muitas pessoas continuam se separando, Sempre. As pessoas continuam nascendo, as pessoas continuam migrando. Não tem como prever esse tempo, né? As pessoas estão vivendo mais do que viviam antes e essas pessoas precisam morar. E diferente de Portugal, que tem 1,5 casas para cada família, nós ainda temos muito déficit de domicílios para atender toda essa demanda crescente ainda num país que tem 200 milhões de habitantes. Com certeza. Para nós finalizarmos, Flávio, qual a orientação que você passa para o empresário do setor? Na verdade, o empresário ele tem que ter o feeling. A gente não consegue ter um feeling ou ter esse cheiro do negócio sem você viver no negócio. Então, é importante essa antecipação de tendência e você conseguir ter um pouco de previsibilidade, é importante você se relacionar com as pessoas do grupo. Então, participação de associação, do sindicato, de entidades, na verdade, de conselhos como de corretores, de engenheiros, de arquitetos, seja qual for. Essa relação de entidade ela é muito importante para que você possa traçar o seu panorama no futuro. Então, se eu pudesse dar um conselho para algum empresário, eu diria, participe mais das suas entidades, seja qual for ela, porque é na convivência com as pessoas do mesmo grupo em que você pode compartilhar conhecimento e crescer profissionalmente. Perfeito. Flávio, mais uma vez gostaria de agradecer pela participação aqui no TV Imóveis. Sempre à disposição, o prazer é meu. Obrigada. E você não saia daí, já voltamos com mais um quadro Dicas da Construção. Numa região de fácil acesso a Raposo Tavares e a poucos minutos de shoppings e hipermercados, surge o Granville Guanabara Residencial. Um empreendimento com toda a infraestrutura e segurança que a sua família merece. Apartamentos de 2 dormitórios entregues com acabamento completo e uma ampla área de lazer que conta com piscinas adulto e infantil, playground, salão de festas, boulevard e churrasqueira. Venha conhecer os apartamentos decorados e conferir de perto as melhores condições de pagamento para morar no que é seu ou investir em uma das áreas que mais crescem em nossa região.
Use o seu FGTS na entrada e aproveite essa oportunidade, pois estamos na última fase de lançamento. E atenção, nesse mês, o Granville paga a sua escritura. Mude já! Plantão de vendas na rua Jaziel de Azevedo Ribeiro, 255 em Votorantim. Telefone 3023-2012. Granville, Guanabara. O melhor custo-benefício na melhor localização. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. O acabamento requer muito bom gosto, por isso o TV Imóveis traz várias dicas para a sua casa. E no quadro dessa semana vamos falar do acabamento e gesso, que garante resultados incríveis. Olá amigos, dando continuidade nessa fase de acabamento, hoje eu vou falar para vocês a respeito do gesso, que é um material muito versátil e pode ser utilizado em várias etapas da obra. De preferência, antes da pintura, para que você possa ter a melhor utilização dele. Falando ainda das propriedades desse material, a placa de drywall é uma placa de gesso revestida sobre um papel cartão, onde pode ser utilizado em paredes e forros, em áreas secas ou úmidas, dando a cada ambiente um valor diferenciado. Uma das grandes vantagens da utilização do gesso é o seu tempo de execução, onde uma obra se torna muito rápida e não gerando entulhos. Falando um pouco das tendências, hoje em dia temos a sanca fechada, onde você pode colocar pontos de luz direta para valorizar o ambiente. Fica bem bacana e você ganha uma amplitude no local onde é instalado. Também podemos falar dos forros de gesso, que na verdade são tetos rebaixados, onde você pode colocar pontos de luz embutidos. Também fica bem legal em diversas áreas. Temos também a sanca aberta, que ela pode ser utilizada em várias áreas da residência, desde salas até mesmo em dormitórios. Essa sanca aberta, ela utiliza de lâmpada indireta, onde dá uma iluminação difusa, ficando um ambiente bem aconchegante. Podemos falar também da sanca invertida, muito utilizada em salas de jantar e ambientes diversos, onde a luz projeta-se na parede, dando um toque diferenciado a esse ambiente. Novamente falando do forro de gesso, ele pode ser utilizado em várias situações, seja para esconder vigas ou até mesmo encanamentos, ou até para apenas embutir pontos de luz. Lembrando que uma altura ideal seria de 2,50 metros, para que você não tenha a sensação de diminuir esse ambiente. Em algumas edificações, o forro de gesso substitui a laje, diminuindo a carga de peso sobre a construção. Temos também as molduras de gesso, que são acabamentos que ficam entre o teto e a parede. Hoje em dia são muito utilizadas as molduras modelo tipo régua. Essa moldura tipo régua é uma tendência bem moderna e vai ficar bacana em qualquer tipo de edificação. Temos também as molduras mais clássicas, que dão um ar mais sofisticado a cada ambiente. As molduras clássicas são molduras utilizadas em edificações mais tradicionais, que ainda têm espaço no mercado. Essas molduras traçam linhas mais decorativas, com riqueza de detalhes. Podemos falar também do revestimento de paredes em gesso, que é a aplicação do gesso diretamente no tijolo ou sobre a alvenaria. Lembrando que esse revestimento tem que estar numa alvenaria bem aprumada, bem alinhada. Você ganhará tempo, ganhará preço e agilidade na obra e dando uma
um acabamento perfeito em suas paredes. Uma nova tendência do mercado é o forro de gesso com micropontos de iluminação, que é o efeito de céu estrelado, feito com fibra ótica e deixando seu ambiente muito mais bonito. Para você que quer fazer um trabalho de gesso, deve pesquisar no mercado um profissional bem qualificado para a melhor execução do seu projeto. A WorldProperties.com viabiliza negócios imobiliários em vários países. Disponível para associados do Secov São Paulo, a ferramenta é baseada na web e funciona como uma vitrine de imóveis do mundo todo, potencializando as oportunidades para corretores brasileiros. E o TV Imóveis se despede por aqui. Muito obrigada por nos receber em sua casa e já conto com a sua presença na próxima semana com mais uma edição do TV Imóveis. Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários e Granville Guanabara.